Sejam muito bem-vindos a mais um OusaCast. Hoje é quarta-feira e você já sabe, é dia de bastidor de case real e de pé no chão com mão na massa. Eu sou a Isa e toda quarta eu abro a caixa preta de um projeto aqui da Ousari que deu muito certo ou também que ensinou a gente pra caramba. Porque aqui é sem enrolação, o que funciona a gente mostra, o que não funciona a gente também aprende junto. Então pega seu café, sua playlist de foco e vem comigo para mais uma aula prática do mundo real do marketing. Bem-vindos ao episódio de quarta-feira. Gente, hoje eu quero falar para vocês de uma notícia que mudou o jeito que a gente faz legenda aqui dentro da Ousari. Então assim, gente, primeiro, tá, que tudo isso tem embasamento, eu vou deixar as fontes aqui na descrição, beleza? E assim, a forma que você faz legenda hoje, tá, pessoal, é muito estratégica. E pouca gente, tá, olha pra isso dentro de um post, dentro do seu negócio. Então, por exemplo, né, as legendas pequenas, todo mundo acha, ai meu Deus, a geração Z, ela tá tão rápida que eu tenho que fazer ali uma legenda pequena. Mas hoje eu vou te contar o porquê fazer uma legenda pequena não faz sentido. Primeiro, tá, pessoal, eu vou pegar aqui uma referência do Kiso. Pra quem não segue ele, assim, eu recomendo vocês seguirem. Ele tem ótimos insights, eles têm métricas, né, que ajudam a gente a entender melhor o comportamento humano. Mas ele diz que quase 64%, tá, das pessoas que estão no Instagram leem as legendas longas. Então, gente, isso é tão importante porque às vezes a gente faz uma legenda rápida e prática na intenção de, ninguém vai ler. Mas, galera, o pessoal lê, beleza? E aí, principalmente se o seu conteúdo ele for muito impactante, a pessoa ela ficar ansiando mais e querendo mais, desejando mais, e aí vai lá na sua legenda, tem nada, sabe? Não tem nenhum novo dado interessante. E aí, o que acontece? Atrelado a essa informação, para eu te convencer que você tem que trabalhar a sua legenda, eu trouxe aqui uma atualização que muda tudo na forma como a gente posta no Instagram. Então a gente acha que a edição é mais importante, o roteiro é mais importante, mas e a postagem de forma inteligente? Ninguém pensa nisso, né? Naquelas configurações lá, quando você vai fazer o post, também tem que ser muito inteligente. Então vamos lá. Agora, os seus posts, vídeos, carrosséis e legendas podem aparecer no Google. Gente, isso já está sendo trabalhado. Eu já ando percebendo que quando eu pesquiso lá, dentistas em tal lugar, já aparece mais vídeos curtos do que o próprio, assim, né, o próprio texto, porque eu acho que o Google entendeu que o jeito que as pessoas consomem o conteúdo mudou, que agora não é mais texto, né, eles querem um vídeo prático e rápido de como fazer, porque as pessoas, elas são mais visuais. E aí, o que acontece? O Google, ele vai e pode indexar conteúdos públicos de contas profissionais e criadores diretamente do Instagram. Isa, o que significa indexar? Gente, indexar é simplesmente pegar o conteúdo que está no Instagram, utilizar as palavras-chave que estão nesse conteúdo e colocar lá no Google. Então, gente, por isso que eu tô falando que a gente mudou completamente a forma que a gente faz o copy de uma legenda. E você também deveria mudar. Então hoje, né, 41% da geração Z já usa redes sociais como principal ferramenta de busca, tá? Primeiro argumento aí para você mudar a ideia como você faz legenda. E a gente tem também uma porcentagem, né, 25% da queda no uso do Google pela geração Z. Então a geração Z não tá mais usando o Google. E é por isso que o Google fez essa dinâmica de trazer, na hora que a pessoa pesquisa algo, trazer essa indexação para os conteúdos. O Instagram reformulou a aba Explorar para funcionar como mecanismo de busca e o TikTok já tem 40% dos usuários buscando por lá antes de ir pro Google. Gente, vocês têm noção do que é isso? Tipo, eu sinceramente hoje pesquiso tudo pelo TikTok, porque lá tem vídeo, tem explicação. O SEO do TikTok é muito bom. Então, né, o Google, ele falou assim, vamos usar essa potência do que está acontecendo, né, no mundo hoje e vamos adaptar isso para a nossa realidade.
Querendo ou não, pessoal, a gente tem a geração Z procurando muito nas redes sociais, mas a gente tem aquele pessoal ainda que pesquisa pelo Google, né? O Google ainda é o nosso pesquisador maior, né? A entidade maior. Então, imagina você conseguir ser mostrado, né, para o pessoal que pesquisa no Google pelo simples fato de você adaptar a sua legenda. Então, por que você deve fazer uma legenda mais elaborada utilizando as palavras-chave que as pessoas pesquisam no Google? Primeiro, gente, longevidade dos conteúdos. Antes, os conteúdos eles tinham data de duração. E ainda tem, né? Eu acredito que isso vai começar realmente a ser mais eficaz à medida que o Google for adaptando melhor essa estratégia. Mas agora, pensando nessa questão de que você pesquisando uma palavra-chave no Google, você pode, o seu conteúdo pode ser mostrado, o seu conteúdo vai ter uma longevidade muito maior do que anteriormente, que ele sumia das redes sociais, sumia de todos os pesquisadores e só seria visto ali por umas pessoas dentro de 24 a 48 horas. Também, né, obviamente a gente tem novas oportunidades de alcance, porque o seu post, ele pode ser exibido em resultados globais para qualquer pessoa que pesquise no Google a palavra-chave que você colocou na legenda. E também, né, a gente vai ter um aumento da competição por palavras-chave no Instagram. Então, o que acontece? Quando as pessoas começarem a entender isso, elas vão começar a competir por palavras-chave. Então, por exemplo, marketing digital, né, vai ser uma palavra-chave que tem que estar presente em todas as suas legendas. Então, pessoal, o que significa? A gente vai ter que ficar bem de olho nas legendas, né? E como a maioria das pessoas tende a descobrir isso, né, a longo prazo, vai ficar mais difícil, porque é isso. A pessoa que usa lá dentistas em São Paulo, né? Quando mais gente souber disso, mais as pessoas vão usar e isso, né, vai impactar no nosso alcance e também nas chances do Google, né, compartilhar basicamente o nosso conteúdo e não do concorrente. Então a gente tem que começar isso logo para o Google já começar a entender, essa pessoa aqui, ela tá usando as palavras-chave certinhas, então eu vou começar a indicar o conteúdo dela mais do que aquele fulano que começou há 3 dias, né? Então o que eu sugiro para vocês fazerem e o que a gente está fazendo aqui na Usari? Primeiro, eu até fiz uma listinha aqui. Pense como um mecanismo de busca na hora de fazer legenda, não só como uma rede social. Eu acho que isso é o principal. Então vocês querem colocar lá, oi amores, tudo bem? Ai, legal, blá, blá. Não pensem nisso, pensem estrategicamente. Ah, Isa, mas conecta. Eu sei, pessoal, dá pra misturar, só que eu não tô falando de vocês só colocarem uma legenda super humana, sabe? A gente também tem que pensar estrategicamente caso você queira alcançar mais gente. Então, tem que ser humano, não pode ser tão robotizado, mas ao mesmo tempo tem que ser estratégico. Então, assim, eu tenho um prompt no chat GPT que eu faço que, assim, fica lindo, sabe? Fica humano, mas eu ainda utilizo as palavras que as pessoas pesquisariam. Então, esse é o meu ponto 2 aqui pra vocês. Antes de postar, pergunte o que alguém digitando no Google procuraria pra achar esse conteúdo. Gente, isso é muito importante, porque é isso, sabe? Se você tá fazendo um conteúdo, como limpar o seu aparelho ortodôntico, sabe? Você tem que colocar dentro da legenda essa frase, porque essa seria a frase que tenho um aparelho, pesquisaria, né? E aí, enfim, esse conteúdo tem que chegar até essa pessoa que pesquisa por isso. Depois, pesquise palavras-chave como se fosse escrever um blog ou otimizar um vídeo no YouTube. Isso é muito importante também, que vem de encontro, né, à etapa número 2. E quarto, escreva as legendas que resolvam um problema real, com termos que sua audiência usaria. Exemplo, como fazer sua primeira venda no Instagram. Então, pessoal, tudo aqui se resume a você pensar como a sua audiência. Então, colocar ali uma empatia, né? Colocar você no lugar da sua audiência e falar assim, cara, o que eu pesquisaria no Google pra encontrar esse conteúdo? O que eu gostaria de ter na legenda, né? Que não está tendo ali dentro desse conteúdo. O que eu gostaria de receber a mais de informação. Então, a legenda longa, ela funciona, a gente já viu que funciona. Agora, você precisa pensar quais palavras-chave usar dentro dessa legenda e também o que trazer de novo que não tá no vídeo, porque as pessoas vão ler, né? Elas vão ler a legenda se o seu conteúdo for bom. Então, isso é muito importante. Pessoal, outra coisa, como otimizar essa descoberta? 3 dicas bônus aqui pra vocês que não tem muito a ver com a legenda, mas eu acho muito importante vocês saberem.
use textos diretamente da plataforma. Eu venho falando isso em conteúdos, mas as chamadas do seu vídeo, eles precisam ser in loco, ou seja, na plataforma. Nunca coloque ali no CapCut, na ferramenta de edição, porque o Instagram vai considerar aquilo uma imagem e não um texto. É a mesma coisa com o TikTok. Quando você coloca no vídeo, o seu conteúdo ele tem alcances inimagináveis. Agora, quando você coloca como uma imagem de uma ferramenta de vídeo, é muito mais difícil a plataforma ler. Outra coisa, o Instagram, ele tá aí explorando, tá? As legendas no próprio Instagram. Então pode ser que às vezes a gente vai ter que escolher o Instagram para legendar os nossos vídeos do que um Captions ou um CapCut da vida, por questões de otimização, porque se tá lá na legenda, ele vai ler aquilo como uma palavra e vai indicar o seu conteúdo, beleza? Criar conteúdos evergreen, ou seja, que não envelhecem rápido. Quais conteúdos chaves que, assim, independente de tudo, o mundo pode cair, que seu público sempre vai procurar por ele. Porque assim, pessoal, a gente tem, tá, que sempre mesclar o conteúdo que tá em alta pra gente surfar o hype realmente. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu, Ítalo Santos, se você for advogado, se você, enfim, falar sobre esses pontos, se você for uma terapeuta, você pode usar esse ponto pra surfar o hype, mas também no seu calendário você tem que pensar que os seus conteúdos, eles também tem que ser mais, X, né, coringa, que não envelhecem rápidos, ou seja, como fica a cabeça de uma criança quando ela, né, se submete a esse tipo de comportamento. Então tem que ter um atrelando, né, ao fato que aconteceu, mas tem um também que sempre as pessoas vão estar pesquisando, beleza? Uma coisa mais genérica. Beleza, e mantenha a consistência de linguagem e intenção, beleza? Então é isso, sempre tenta fazer ali uma legenda um pouco mais didática, né? Sempre postando do mesmo jeito, então não faça um conteúdo, oi fulano, gente, como que vocês estão, não sei do que, sem usar nenhuma palavra-chave, e depois faz uma totalmente assim, robotizada. Tente mesclar esses dois universos, beleza? E mantenha a consistência. Então, pessoal, foi isso, né? Esse episódio, assim, muito mais teórico, né? Mas eu espero que vocês consigam aplicar aqui as dicas que a gente tá aplicando nas nossas legendas aqui dos nossos clientes e tem dado super certo, beleza? Então, pessoal, até o próximo episódio.